Olá, amigos do nosso canal. A gente vai começar a criar alguns vídeos falando digamos assim, dos erros, enganos e falácias, né, do pensamento materialista, ateísta e fisicalista, tá, gente? Isso em vários setores, na ciência, neurociência, enfim, na filosofia. E a gente vai mostrar, né, as desonestidades, a gente vai mostrar a fraqueza e a fragilidade dos argumentos que fundamentam o materialismo filosófico e científico, né, e o ateísmo, tá bom, gente? Porque é uma visão de mundo que tem sido um canto de sereia para muita gente, tem sido muito sedutora, e como eu sou professor de filosofia e, e percebo pela bagagem que eu tenho digamos assim, os recursos desonestos que muitos intelectuais usam, né, para ludibriar as pessoas desprevenidas, né, as pessoas incautas, né, que não tem a mesma bagagem que ele para perceber o sofisma, né, a falácia. Então, eu, graças a Deus, estudei, né, e posso mostrar isso para as pessoas que não tiveram um treinamento, né, para isso. E hoje a gente vai falar de um argumento que muitos têm evocado contra o ateísmo e do contra-argumento que muitos ateus e materialistas, né? Quando a gente fala ateísmo, é ateísmo barra materialismo, né? Tá tudo muito junto, né? Porque se você não acredita em Deus e na alma, é porque você só acredita na matéria, né? E o que é o materialismo? É a doutrina segundo a qual só existe aquilo que nós podemos ver pelos sentidos, que é o mundo da matéria, o mundo das coisas concretas, né? Ou seja, o universo ele teria assim um compromisso de se reduzir, né, a limitação dos sentidos, né, do verme humano. Né, que é um ser humano? Olha o ser humano em comparação com a vastidão do universo. Quer dizer, é como se o universo cósmico, toda a manifestação cósmica, tivesse o compromisso de se reduzir aos nossos sentidos, de se adequar, né, às limitações do aparato sensório-cognitivo humano. Seria isso, né? Então, qual é a lógica disso? Essa caneta, né? Essa caneta existe porque eu posso ver. Né? Deus não existe porque eu não posso ver. Seria mais ou menos isso, né? Mas aí tem um problema. Os ateus, eles são só 3% da humanidade. Eles estão em minoria. Aí muitos religiosos falam o seguinte: bom, não é possível, porque o ateísmo tem o quê? Tem 200 anos. Se a gente fizer uma arqueologia no sentido Foucaultiano do ateísmo, a gente vai ver que ele surgiu há 200 anos atrás, né? O que é uma arqueologia? É você fazer um estudo do solo histórico em que surge o ateísmo, né? E do conjunto de práticas discursivas que fundamentam o ateísmo e materialismo como uma verdade, né? Não existe prova científica de nada, não tem nenhuma prova, não tem nenhum experimento científico que prove o materialismo ou que prove o ateísmo, tá? São doutrinas filosóficas, são ideologias, né? O nome já diz ideologia, uma coisa que, né, é imposta como verdade, né? É como se verdade fosse, é imposta como ciência, como se ciência fosse. Mas se a gente analisar a fundo, não tem nenhuma fundamentação racional, né? Então, muitos que são contrários à ideologia materialista e ateísta falam o seguinte: mas espera aí, né? Desde que o mundo é mundo, o que existe é a religião. Quando o arqueólogo faz escavações, ele não vai encontrar nenhum resquício arqueológico de ateísmo, só de religião, de deuses, estátuas, templos, né? O que existe aí há milênios, que é o que, digamos assim, durante toda a odisseia humana sobre a Terra, toda a trajetória humana na Terra é religião. Entendeu? O ateísmo existe de 200 anos para cá na Europa, ainda por cima, né? O ateísmo, você não vai ver africanos, muitos negros ateus, você não vai ver africanos ateus, porque não é uma coisa da cultura deles. Entendeu? Então o ateísmo é uma coisa construída culturalmente. Você não vai ver, por exemplo, muitos chineses ateus, você não vai ver
os chineses e os africanos que são ateus é por influência do homem branco, porque não é da cultura deles, né, gente? Então seria uma coisa racista você dizer que o ateísmo é uma verdade absoluta só porque, né, é uma coisa da ciência. Não, é uma coisa culturalmente construída pelo homem branco e que ele quer impor às outras culturas, né, como uma verdade, né? Então, mas você não vai ver, por exemplo, africanos ateus, você não vai ver muitos chineses, indígenas ateus. Então, isso é uma coisa. Por quê? Porque é uma coisa construída culturalmente, não é uma verdade absoluta. Entendeu? Agora, a Europa ela quer impor isso às outras culturas como se verdade fosse, né? Mas, assim, não existe uma cultura melhor que a outra. Isso é um absurdo, né? Você julgar uma cultura a partir da sua própria etnocentrismo, né? Então, é isso que a gente vai tentar ver agora. Mas esse argumento é um argumento muito interessante, que se baseia exatamente nisso, né? Mas como é que pode só o ateu, que é minoria, 3%, como é que ele pode estar certo e o resto da humanidade todo errado? Só ele que está certo? Só ele que está certo. O resto da humanidade está errada, né? Em acreditar que existem Deus ou deuses, os orixás, né? Xangô, porque em acreditar que existe a vida depois da morte, que existe a imortalidade da alma. Isso tudo é fantasia, né? A humanidade acredita nisso desde que o mundo é mundo, em todas as culturas, né? Na Índia, na China, na África, entre os indígenas, né? Todo mundo tem religião. Só a Europa, a partir do século XVIII, é que inventou essa história de ateísmo. Será que toda a humanidade está errada? Só o homem branco é que está certo? Será que toda a humanidade está errada? Só os 3% de ateus que existem no mundo, só eles é que têm a verdade? Né? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. A maioria dos ateus, eles vão seguir a seguinte linha de argumentação. Eles vão dizer que argumentar isso seria apelo ao povo ou argumentum ad populum, né? Então, o que é isso? Apelo ao povo ou argumento... Eu gosto muito desse site, Filosofia na Escola, tá? Apelo ao povo, o argumento ad populum em latim, é uma falácia de relevância que ocorre de duas formas. A primeira acontece quando alguém tenta convencer você a adotar uma ideia simplesmente porque um grande número de pessoas pensa assim. Um exemplo simples dessa falácia é o seguinte: a maioria das pessoas acredita na existência de Deus. Portanto, é muito provável que ele exista. A segunda ocorre quando alguém apela a ideias, costumes, ações de um grupo, considerando referência ou superior, para te convencer que também deveria pensar assim. Os Estados Unidos é um país desenvolvido. Como existe pena de morte, o Brasil também deveria adotá-la. Entenderam o que eu quero dizer? Tá aqui meio escuro, né, gente? Vamos acender quando aparece essa janelinha aqui, né? Mas então, voltando lá, gente. Deixa eu dar uma apagada aqui. Então, argumento ad populum é quando você diz assim: você deve acreditar numa coisa porque a maioria das pessoas acredita. Realmente, né, nós não devemos nunca adotar uma ideia só porque ela é aceita pela maioria. Entendeu? Isso realmente, você apelar para o povo, para o argumento ad populum, entendeu? Não é uma boa coisa, né? Na maioria dos casos, mas dependendo, o argumentum ad populum, ele é válido sim, tá? Ele tem validade, né? Depois a gente vai voltar àquele site Filosofia na Escola, tá? Eu vou dar exemplo de como o argumentum ad populum ele pode ser legítimo sim, e não uma falácia ou um sofisma, tá? Por exemplo, um cego de nascença. Vamos imaginar um cego de nascença. O cego de nascença, ele nunca viu a cor azul, nunca viu a cor vermelha, né? Mas imagine se esse cego de nascença chegasse para você e dissesse assim: você está enganado. Esse negócio de cor azul, da existência de diversidade cromática na vida, isso você está vendo coisas. O seu olho está errado. Essas coisas não existem porque eu não posso ver. A cor azul não existe porque eu não posso ver. É parecido com o que o ateu fala, né? Deus não existe porque eu não posso ver.
essa caneta existe porque eu não posso ver, porque eu posso ver, né? Deus não existe porque eu não posso ver. O Yuri Gagarin esteve lá no espaço, né? E disse: estou vendo o espaço sideral, mas não estou vendo Deus. Ou seja, se Deus não se apresenta aos seus sentidos, ou se algo não se apresenta aos seus sentidos, é porque forçosamente ele não existe, né? Como se as coisas que nós percebemos pelos sentidos necessariamente tivessem que existir. Uma coisa que a própria neurociência já está contestando, que a maioria das nossas imagens, das nossas percepções, ou das ideias adventícias que nós temos dos sentidos, ou das imagens do que nós vemos, ou tocamos, ou ouvimos, na verdade é produzido no cérebro. E mesmo o cérebro, né, pode ser uma ideia adventícia também, né? Mas, assim, então... o ateu, muitas das vezes... Então, voltando ao exemplo do cego, né? Então, imagine se o cego de nascença chegasse para você e falasse assim, né? Não, eu não acredito, né, na cor azul, porque eu não posso ver. E você está vendo coisas, você está errado. Eu é que estou certo, né? É claro que a gente nunca vai ver um cego de nascença falar assim, entendeu? Dessa forma arrogante, só o ateu. Não, estou brincando, tá, gente? Não estou falando nada com o pessoal contra o ateu, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que o cego de nascença nunca vai falar isso? Porque ele não enxerga a cor azul, mas ele sabe que a cor azul existe, porque a maioria das pessoas que estão ao redor dele percebem a cor azul. Só ele que não. Então ele percebe, né, pelo argumentum ad populum, porque a maioria das pessoas percebe ele sendo minoria, né? Isso faz ele concluir que a limitação é dele. Tá, gente? A limitação é dele. Então, você dizer, se o cego de nascença chegasse para você, não, eu não vou acreditar na cor azul, só porque a maioria das pessoas que diz que enxerga percebe. Eu sou cego de nascença, não vejo a cor azul e eu não acredito na cor azul. Entendeu? E não adianta vir com essa história de maioria para cima de mim. Que isso é a falácia do argumento ad populum. Ele teria direito de fazer isso? Não. Não teria. Então, um outro exemplo. Vamos pegar um outro exemplo, o daltônico. O daltônico, ele também não percebe determinadas nuances cromáticas, determinadas cores. Mas vamos supor que um daltônico chegasse para você e falasse assim, você está vendo coisas, essas cores que você percebe e que eu não percebo, elas não existem. Você está tendo alucinações. Eu é que estou certo, a minha percepção das coisas é que é a verdadeira. É mais ou menos o que o ateu fala para o religioso, né? Deus não existe, isso é coisa da sua cabeça, né? Mas então, se o daltônico fizesse isso, ele estaria errado. Por quê? Nós podemos dizer que ele estaria errado porque ele não percebe aquelas nuances cromáticas, mas a maioria das pessoas percebe. A maioria percebe. Então, ele deveria, né, ter humildade de admitir que a limitação é dele, né? Ele não pode evocar o argumento ad populum, que é a falácia... dizer que é a falácia do argumento ad populum, porque, tipo assim, eu sou daltônico, eu não vou acreditar que essas cores existem só porque a maioria percebe ou não, que isso é argumento ad populum. Ele estaria certo? Não. Tá? Porque, né, para tudo existe limite, inclusive para você dizer que a falácia ad populum é necessariamente uma falácia. Ela depende, quando a coisa se torna muito gritante, né? Aí chega um ponto que você tem que acreditar na maioria mesmo. Entendeu? Tipo assim, se chegasse um esquizofrênico para você e dissesse, não, o meu estado de consciência esquizofrênica é que a normalidade é a verdadeira condição da consciência humana. Você que é o doente. Né? Se um esquizofrênico chegasse para você e falasse assim, eu esquizofrênico, entendeu? Eu é que sou o normal, você é que tem distúrbio, né? Por que ele estaria errado? E eu não vou acreditar em você só porque você é a maioria. Não, o esquizofrênico ele tem que perceber que, né, primeiro que realmente, uma afecção, né, qualquer afecção, ela gera desconforto, gera
falta de bem-estar, né? Ela prejudica a qualidade de vida da pessoa, né? Isso é uma ilustração muito grosseira, né? A grosso modo falando, né? Mas nós não podemos, realmente o conceito de normalidade é muito relativo. Geralmente a normalidade é ditada pelo que a maioria das pessoas sente, né? Então, o argumentum ad populum, ele em determinados casos, ele não é falácia, não. Ele não é sofisma, não. Tá, gente? Vamos continuar lá vendo aquele site, o que eles falam lá para diante? Né? Então, por exemplo, aqui, né? Segundo, vou falar, esse tipo de apelo ao povo divide o mundo em bons e maus, desenvolvidos e não desenvolvidos, inteligentes e não inteligentes, e tenta convencer você dizendo que deve fazer parte do grupo certo. Caso discorde, passará a fazer parte daqueles que pensam como os malvados, não civilizados ou subdesenvolvidos. O apelo ao povo é uma falácia que viola uma das regras básicas de um bom argumento, a relevância. O fato de a maioria concordar ou não com uma ideia não a torna mais ou menos verdadeira, ou seja, é irrelevante como argumento. Depende. Você está entendendo o que eu quero dizer? Depende. Ela é irrelevante em determinados contextos, não em todos os contextos. Entendeu? Será que no caso da pessoa que evoca esse argumento, né, do ateísmo não ser verdadeiro, porque o ateísmo tem 200 anos e a crença em Deus existe desde que o mundo é mundo, será que é uma dessas situações gritantes em que o argumento ad populum é válido, sim? Eu digo que sim, é uma dessas situações. Por quê? Se você parar para pensar, não existe ateísmo em nenhuma outra cultura do mundo, em nenhuma outra civilização, só na civilização europeia, e de 200 anos para cá. Né? Se você pegar todas as culturas do globo, né? Se você pegar a civilização egípcia, se você pegar os indígenas, se você pegar os africanos, a civilização africana, né? Se você, os orixás, né? A crença, né? Se você pegar as religiões, o hinduísmo e a crença nos deuses, se você pegar a China e a crença em seus deuses, né? Se você pegar todas as culturas, tanto de hoje quanto do passado, todas elas, né? É maioria esmagadora, né, que acredita na existência dos deuses. Né? Só de 200 anos para cá, especificamente na cultura do homem branco, caucasiano, europeu, é que se inventou essa historinha de ateísmo. Antes disso não havia. Quando o ateu diz que Confúcio era ateu, isso é anacronismo. Confúcio não era ateu. Eu já vi ateus falarem que Sócrates era ateu. Sócrates não era ateu. O ateísmo, como nós conhecemos atualmente, que é a negação, né, completa de tudo que é sobrenatural, de todas as realidades extramundanas, de Deus ou deuses, de toda religião, e a afirmação apenas de que é só a ciência, o cientificismo, né, só a ciência que está certa, e só existe aquilo que podemos perceber, é uma coisa que foi inventada na Europa por ocasião do iluminismo, das revoluções científicas, da revolução industrial, para se adequar ao novo mundo da revolução, da sociedade tecnocientífica que estava nascendo ali, que precisava de um mundo desencantado, né? Um mundo onde a natureza não fosse sagrada, onde a natureza pudesse ser cafetizada, os seus recursos explorados até até a último caroço da fruta, digamos assim, né? Ou seja, de cafetizar todos os recursos da natureza para a sociedade industrial, como nós fazemos até hoje. Né? Quer dizer, a gente habita num mundo desacralizado, né? Nós vivemos num universo desencantado, onde não existem mais deuses, deusas, né? Então, se a gente pega, por exemplo, os indígenas, por que eles não cortavam as árvores? Eles não cortavam as árvores porque elas eram sagradas, porque havia uma deidade, uma deusa que morava ali dentro, como os gregos também, né? Falavam disso, né? Eles não cortavam árvores porque às vezes morava uma ninfa dentro dela, que era um ser vivo que tinha direito, né? Tinha
né, um direito de existir, né, por ser a natureza toda ela era sagrada e era respeitada e reverenciada, era um tabu, né? Então as pessoas não destruíam a natureza, como os indígenas, eles procuram habitar em harmonia com a natureza, né? Então a gente precisava, né, com o desenvolvimento da sociedade industrial, precisava de ver a natureza como uma coisa, de coisificar a natureza, de desacralizá-la e desencantar o mundo, né, de sorte que ele pudesse ser um palco adequado para a revolução industrial, para a sociedade tecnocientífica, né? Então, por isso se inventou o ateísmo. Tá, gente? Então, ele tem um solo histórico. Você pode fazer uma arqueologia no sentido Foucaultiano dele, né? E o argumento ad populum, no caso, ele é válido sim, tá? Porque é muito estranho que nenhuma cultura do globo tenha ateísmo como o nosso e só a nossa cultura esteja certa. E mesmo na nossa cultura, né? Mesmo no nosso contexto, só 3% da população é de ateus, né? O pessoal falava que a Finlândia era um país ateu. Aí a gente vai analisar lá no Guia 4 Rodas que a população de ateus na Finlândia é de 3%. Né? Porque a Finlândia é um país ateu e lá a educação não tem ensino religioso. Tem sim. Né? A Finlândia é um país protestante e eles têm ensino religioso nas escolas públicas, sim. Né? Tá? Então, e tem os melhores índices educacionais. Quer dizer, o próprio ateísmo utiliza o argumento ad populum, né? Ele fala, porque os países desenvolvidos, 60% da população é de ateus. Mentira. Tá? Então, o argumento ad populum, no caso, a questão do ateísmo é gritante, né? Como é que pode só a minoria insignificante de ateus estar certa e todo o resto do mundo e tudo que foi produzido em termos de cultura da odisseia da humanidade sobre o planeta Terra, está todo mundo errado, só o ateu que está certo? É uma coisa gritante, não pode, né, gente? Não pode ser verdade, entendeu? Então, é o ateu contra a inteligência coletiva. Aí já não é mais nem tanto argumentum ad populum. É que tem coisas, que a inteligência coletiva forçosamente é melhor do que o indivíduo pode fazer, né? Do que uma pessoa isolada ou uma ciência isolada possa fazer ou dizer, né? Então, isso pelo menos é um argumento sim válido para a gente suspeitar do ateísmo e da doutrina materialista. Porque materialismo e ateísmo só existem na nossa cultura, é uma invenção da cultura ocidental, né? Você não vai encontrar ateísmo e materialismo na cultura na África, na China. Existem ateus hoje na China? Tem. Inclusive o governo chinês de hoje em dia obriga o ateísmo, né? Porque é um governo do Partido Comunista que segue o que Marx falou, né? Que a religião é ópio do povo. Inclusive, se você não for ateu, você pode ser perseguido lá na China, né? Se você segue alguma religião, você pode ser até assassinado e morto pela polícia política deles lá, entendeu? Então, gente, nos países onde não existe liberdade, democracia, né? E que são países ateus como a China, você não pode ser religioso, você tem que ser necessariamente... Se você for ateu, você é bem-vindo, né? Mas essas coisas, você vê, é a influência da cultura ocidental, não é uma coisa da cultura chinesa. Marx é a influência de Marx, não tem nada a ver com... Se você pegar a cultura, a civilização chinesa, não tem nenhum ateísmo nele, né? Confúcio não era ateu, tá, gente? Isso é mentira, Confúcio não era ateu, e nenhum dos grandes sábios da China foi ateu. Você não vai encontrar ateísmo ali, tá? Então, mesmo na Índia, né, quando se fala do impersonalismo, ele não é um impersonalismo, né, da escola Vedanta, não é um impersonalismo como, né, que chega ao ponto de ser ateísta ou ateu, como o ateísmo secular ocidental da ciência, do humanista secular, do cientista. Não é a mesma coisa, tá, gente? Então é isso daí, gente. Eu queria colocar essa reflexão para vocês. Espero que tenham gostado do nosso vídeo e até o próximo, se assim os céus o permitirem.